Olá, eu sou o Dr. Hugo Aguiar Carneiro Araújo e hoje vamos falar sobre as úlceras únicas orais. Bem, já vou dar três exemplos aqui, né? Uma úlcera oral por Epstein-Barr vírus, uma úlcera traumática e um granuloma ulcerativo eosinofílico. Bem, a gente está trabalhando, eu estou trabalhando na área da estomatologia, né? Que é uma especialidade tanto médica como odontológica, né? Existe uma especialidade de estomatologia dentro da odontologia. Dentro da otorrino, da cirurgia de cabeça e pescoço e da dermatologia também existe essa disciplina, estomatologia, estudo das doenças da boca, né? Porém, assim, é uma área que é muito pouco desenvolvida. Bem, pelo menos assim, na prática clínica, a gente vê que no Brasil é muito pouco desenvolvida. Então, eu resolvi falar mais, divulgar mais questões sobre essa área, ainda mais que muitas vezes são lesões que são dolorosas, feias, né, de se ver, do paciente ver com aquela lesão na boca, e acaba trazendo uma cancerofobia, e muitas vezes nem toda lesão que é feia e dói na boca, é o que eu costumo falar, é um câncer de boca, né, seja de língua, de gengiva ou de lábio. Bem, eu estou usando o livro Medicina Oral de Burkett, que você vê aqui, e o capítulo lesões vesiculares, bolhosas e ulcerativas. Ele dividiu esse tipo de lesões que são vesiculares e ulcerativas em 4 subtipos. As lesões múltiplas agudas, que eu já falei na aula 1. O paciente com úlceras orais recorrentes. O paciente com lesões crônicas múltiplas. E agora eu vou falar dos pacientes com úlceras solitárias. Bem, essas úlceras solitárias, em geral, elas acabam passando um pouco assim da fase aguda, que seriam aquelas 2 semanas, e normalmente elas são dolorosas, né? Então, a gente pode ver aqui que as principais causas são doenças infecciosas, as ulcerações traumáticas e o granuloma ulcerativo traumático, ou úlcera eosinofílica. Em geral, são dolorosas e, como passam de 2 semanas, é um diagnóstico diferencial para carcinoma espinocelular de boca, né? Carcinoma espinocelular é o tipo de câncer de boca mais comum que existe. Bem, vamos começar pelas causas infecciosas. A gente vê aqui uma lesão causada pelo vírus Epstein-Barr. A gente já tinha visto ele anteriormente nas lesões múltiplas agudas, ou seja, ele tem formas de apresentação diferentes. Mas vários patógenos infecciosos podem causar úlceras solitárias, que em geral vão durar mais do que 2 semanas. Além do vírus Epstein-Barr, o citomegalovírus, popularmente conhecido como CMV, micobactérias. Para quem não conhece, por exemplo, a tuberculose é um tipo de micobactéria, mas existem também algumas micobacterioses atípicas, não tuberculoses. Fungos, e aí uma miríade de fungos podem causar úlceras orais solitárias que se cronificam, principalmente em pacientes imunossuprimidos, histoplasmose, blastomicose, coccidioidomicose, mucormicose, aspergilose e criptococose. A sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, tanto na fase aguda quanto na fase crônica também pode causar lesões orais, em geral ulcerativas, e a leishmaniose, né? A forma mucocutânea, que a gente diferencia da forma de visceromegalia, que tem o fígado e o baço aumentado, ela também causa lesões ulcerativas orais. A forma mucocutânea, né, é endêmico aqui da América do Sul, e normalmente isso acomete tanto mucosa nasal quanto mucosa oral. Bem, fora as infecções, a gente vê aqui também uma lesão que é uma úlcera traumática, né? Aqui, provavelmente, esse caso por mordedura, né?
E aqui a gente vê uma também por lesão térmica, né? Que nos Estados Unidos é chamada queimadura da mordedura da pizza. Esses traumas que causam essas úlceras pode ser tanto mecânicos, né? Como, por exemplo, uma mordedura, uma prótese dentária mal, vamos dizer assim, mal adaptada, químico ou térmico, né? Engraçado até que eles dizem que após o advento do micro-ondas, pelo aquecimento diferencial, por exemplo, na pizza do queijo, que ele se esquenta mais que as outras coisas, que os outros alimentos, essas úlceras de palato elas se tornaram mais comuns por queimadura química, por queimadura térmica, né? No caso. E muito incomum são úlceras traumáticas por lesão elétrica, né? Aí é mais raro mesmo, normalmente são crianças que mordem fios elétricos. E a outra causa de úlcera traumática também pode ser por comprometimento vascular. Por exemplo, pacientes bulímicos podem desenvolver um quadro que a gente vê aqui de uma cialometaplasia necrotizante. Por múltiplos episódios de vômitos, isso compromete as glândulas salivares menores que ficam no palato, né? E isso leva à úlcera. Vasculites sistêmicas, como por exemplo a arterite de células gigantes, também pode causar insuficiência vascular e uma úlcera. No caso da arterite de células gigantes, normalmente na língua. Bem, normalmente, apesar de fazer um diagnóstico diferencial algum câncer, esses acabam sendo autolimitados, né? Essas lesões, e tanto para tratamento, vamos dizer, sintomático, quanto a resolução da patologia, se costuma se usar corticoides tópicos. Bem, e o último caso, o último tipo que a gente vai falar, é o granuloma ulcerativo traumático, que a gente vê aqui, ou úlcera eosinofílica, também é bem semelhante eu acho, pelo menos, bem semelhante à úlcera traumática que a gente viu anteriormente, só que a gente vê aqui que os bordes da lesão estão um pouco aumentados, tem uma coloração perolácea, isso é o que a gente chama de hiperceratose reacional. Normalmente também é por traumatismo, só que traumatismos vão mais profundos, vão até a camada muscular da língua e formam esse tipo de lesão. É bem típico em crianças que desenvolvem a primeira dentição, é chamada de doença de Riga-Fed, que elas começam a raspar a língua nos dentes inferiores e a parte de baixo da língua desenvolve uma úlcera. Desse tipo, normalmente assusta bastante a mãe. Então, tem picos de idade, em geral, são em lactentes ou após 50 anos, né? Pacientes aí com demência, que tem uma perda de sensibilidade, acabam machucando mais profundamente a língua. E o tratamento vai ser autolimitado, mas ele se adianta com o uso de esteroides tópicos ou injetados na lesão. Bem, é isso. Acabamos esse capítulo de doenças vesiculares e ulcerativas. Obrigado, não se esqueça de se inscrever no meu canal.